Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal e nesta noite nós vamos falar sobre os 4 R's da vida financeira. No seu livro A Transformação do Seu Dinheiro, o autor David Hanson vai falar o seguinte: ele vai falar que o inimigo do melhor não é o pior, o inimigo do melhor é o bom. Por que ele afirma isso? Ele afirma porque as pessoas, por estarem numa situação que julgam na verdade estar boa a situação, acabam se acomodando à situação que estão. E muitas das vezes estão na verdade apertados financeiramente, só que como a maioria está na mesma situação, ela julga estar favorável, como se não tivesse saída para isso. E na verdade hoje nós vamos ver que não é assim. Existe na verdade uma metodologia chamada dos 4 R's da vida financeira, que vai dar um passo a passo para a gente organizar melhor a nossa vida financeira. E essa metodologia ela serve tanto para quem está endividado, como para quem quer melhorar sua vida financeira. Esses 4 R's servem para tanto uma situação quanto a outra. E o primeiro R vai dizer o seguinte: o primeiro R é reconhecer. Eu preciso, na verdade, reconhecer em que situação eu estou. Reconhecer como está a minha vida financeira. É entender por que eu estou na situação que eu estou. E nesse primeiro R de reconhecer é onde nós vamos, na verdade, primeiro reconhecer a situação que estamos e traçar alguns objetivos. Alguns objetivos, na verdade, que vão melhorar a nossa vida financeira. Mas é nesse primeiro R onde eu vou, na verdade, me sensibilizar, onde eu vou, na verdade, identificar em que situação eu estou e entender que eu posso melhorar. Feito isso, nós vamos partir para o segundo R, que é, na verdade, o segundo R é registrar. É onde, na verdade, eu preciso registrar tudo na minha vida financeira. E isso é interessante, que isso eu já faço acho que há mais de 20 anos, que eu registro, na verdade, os meus gastos. E como que a gente faz isso? Pode ser num papel, pode ser numa planilha. O interessante é você ter anotado todos os seus gastos mensais. Primeiro você coloca lá todos os seus gastos fixos, coloca lá mês. Primeiro mês, coloca lá todos os seus gastos fixos. O que são gastos fixos? Aqueles que não mudam, aqueles que você, independente do que você faça, você vai ter água, luz, telefone, aluguel, prestação da casa, isso é fixo. Todo mês você vai ter aquele gasto. E depois você coloca os seus gastos variáveis, que é o cartão de crédito, que você só gasta se você usar, você só paga se você usar. Mas é interessante que esteja todos os seus gastos ali. E isso, tem muita gente que faz isso, mas não faz mês a mês. O interessante, faça isso um ano inteiro, janeiro, fevereiro, bota no papel para que daqui que você já olhe para o ano inteiro, porque tem gente que anota, mas anota só o do mês. E anotar só o do mês não adianta, porque você só vai, quando você anotar só aquele mês, você só está registrando o susto. Porque aí depois que já aconteceu, no mês que você está, o que você vai fazer? Geralmente não tem muito o que fazer. Então é interessante anotar, mas eu não sei quanto que vai ser o meu cartão de crédito. É aí é que tá. Você, depois que você tem todos os seus gastos anotados e você sabe ali quanto que você ganha, você vai, na verdade, mensurar o seu cartão de crédito. Olha, esse mês eu posso gastar X no cartão, mês que vem eu posso gastar X. E nesse momento você pode anotar também o que já está parcelado, porque o que já está parcelado no cartão você sabe. E é interessante esse momento de registro, que é o momento onde, por exemplo, nós vamos analisar que, poxa, esse mês está apertado, eu preciso fazer uma compra que é essencial para casa, mas esse mês está apertado. Mas analisando a planilha, o papel que eu anotei, eu vejo que no mês seguinte, de repente, eu estou melhor. Ou, de repente, daqui a 2 meses eu estou mais folgado. Então, eu já consigo, na verdade, me organizar. Não é que eu não vou deixar de comprar, mas eu sei que, poxa, não dá para comprar esse mês, mas daqui a 2 meses eu consigo comprar. Então é melhor eu segurar esta compra para que ela não venha, na verdade, me apertar. Então esse segundo R é o momento de registrar. É o momento, na verdade, de avaliar a situação. E aí nós vamos por terceiro R, que é de revisar. Eu preciso revisar o que já foi feito. Eu preciso revisar, na verdade, o que eu reconheci, a situação que eu estava, se realmente eu estou naquela situação que eu avaliei, depois que eu anotei os meus gastos, e preciso revisar também aqueles gastos que eu anotei. Será que realmente está tudo aqui? Eu não esqueci de nada? Eu preciso revisar isso. Será que não faltou nada? Porque existem gastos que são, por exemplo, por um determinado período. Início do ano a gente tem IPTU, IPVA, e aí é só no início do ano, a não ser que você parcele para o restante do ano.
Mas se não parcelou, vai ser ali no início do ano. Então é necessário anotar ali no final do ano, você sabe que tem uma entrada, que é o 13º, porque nesse registro, que foi o segundo erro que a gente viu, é tão importante anotar o que sai quanto o que entra. Eu preciso saber quanto que eu ganho e eu preciso saber quanto que eu estou gastando. Isso é muito importante. Que a gente passe agora para o 4R. O quarto R vai falar de realizar. Realizar é onde, na verdade, eu procuro entender o que eu realizei, o que eu coloquei na prática de tudo isso, o que eu alcancei, quais foram as metas alcançadas. Porque lembra que lá no primeiro R, quando nós fomos, na verdade, reconhecer, nós traçamos alguns objetivos, como, por exemplo, diminuir o gasto do cartão, diminuir a conta de luz, de repente fazer um investimento, guardar um determinado valor. Em outros vídeos nós vamos falar sobre investimento, mas primeiro a gente precisa falar sobre a organização. Se nós fizermos esses 4 passo a passo, com certeza isso já vai surtir um resultado incrível. Porque quando eu avalio também esse quarto R, onde eu vejo o que foi realizado, quais foram as metas alcançadas, o que eu preciso melhorar no meio dessa caminhada. Porque vida financeira não é um mês, isso não é, esses 4 R's nós não vamos fazer um mês. Esses 4 R's a gente faz pro resto da vida. Eu comecei a fazer isso já tem muito tempo e hoje eu continuo praticando. Hoje a minha vida financeira, graças a Deus, não é a mesma que eu tinha há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu casei, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, porque é organização, é prática. E quando a gente, na verdade, continua fazendo aquilo que deu certo, a tendência é que você tenha maiores resultados ainda. Então, assim, para alguns parece muito simples, mas para outros não, porque a maioria dos brasileiros hoje tem dificuldade de organização na vida financeira. Muitos não sabem quantos que gastam, quanto que se gasta no final do mês, porque afirma que está sempre faltando. E a maioria afirma que é o quê? A maioria afirma que não está faltando porque o que eu ganho é pouco. E aí, quando a gente chegar nesse quarto passo de identificar o que está faltando, nós vamos chegar a 2 conclusões. A primeira é o seguinte: ou de repente o que eu estou ganhando é pouco, ou eu identifico aonde eu estou gastando e não deveria gastar. Porque às vezes não é o que eu ganho, às vezes é a forma que eu gasto. E mais importante do que o que eu ganho é a forma que eu gasto. Eu preciso entender como que eu estou gastando. Entendeu? E aí, fazendo essa análise que está lá no quarto R, eu vou entender que realmente eu preciso cortar alguns gastos. Ou, de repente, eu vou entender que, não, o que eu estou gastando aqui não tem mais como cortar, já está enxuto. Então, eu preciso aumentar a minha renda. E aí, como que eu aumento a minha renda? A gente vai precisar, de repente, um freelance. Teve muito tempo da minha vida, no início do casamento, que eu fazia freelance. Eu trabalhava normalmente durante a semana e final de semana, trabalhava também final de semana, mas final de semana eu era garçom. Era um freelance que eu tinha, era o que aumentava, na verdade, a minha renda. Então, assim, se não tem mais o que cortar, a gente precisa, na verdade, aumentar. É pensar eu preciso de renda. E esse é o pensamento que a gente precisa ter. Não o pensamento da maioria dos brasileiros de não necessariamente um salário fixo, mas eu preciso entender de renda. Eu preciso ter renda de outros lugares para poder compor, na verdade, o meu salário, para poder compor, na verdade, o meu mês, digamos assim, né? E aí, com certeza, colocando esses 4 R em prática, nós vamos ter excelentes resultados na nossa vida financeira. Até mais, obrigado por ter nos assistido até aqui e não esqueça de dar o like aí e se inscreva no canal.